Eu comecei de manhã falando para as pessoas, irmãos, a respeito de Apocalipse, no capítulo 2, quando a Bíblia fala sobre algo que o Senhor tem esperado muito em nós. Tem muita gente, irmão, que não está preocupado de reacender o fogo do Espírito Santo. Na hora que nós estávamos orando, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo falou em meu coração, que se você não aprender a se ajuntar à carruagem, esse momento que foi um momento de glória, que foi um momento de presença, foi um momento de unção na vida de algumas pessoas, para você que estiver desligado, vai se tornar um momento de incômodo, sabe? É como se diz assim, o que eu estou fazendo aqui? O diabo vai querer fazer você acreditar, te fazer acreditar que você na verdade não tem dignidade de estar no nosso meio, de estar junto de nós, de estar no nosso lugar, no nosso meio, neste lugar. Então por isso que quando estivermos buscando, você tem que se abrir. E às vezes, irmão, a pessoa sente que ela precisa disso, mas não faz por onde. Irmão, eu sou o seu pastor e garanto para você que não tem quem ame mais você do que eu, com exceção de Cristo, é lógico. Ah não, pastor, a minha mãe me ama muito, amém. Não, pastor, o meu pai me ama muito, glória a Deus. Mas às vezes o seu pai e a sua mãe não te incentiva ou te motiva a servir a Deus da mesma maneira que o teu pastor faz. Às vezes tem dia que a sua mãe chega lá na sua casa e você fala assim, ô mãe, agora eu vou ter que ir no culto, mas justo hoje que eu vim aqui, poxa, você sabe que eu não saio de casa, ainda mais nessa pandemia, hoje que eu venho aqui você vai me deixar? Aí você se sente constrangido e acaba querendo mais agradar o pai, a mãe ou qualquer outra pessoa do que propriamente Deus. E às vezes a pessoa não se preocupa em reacender essa chama. Às vezes a pessoa não procura e ela acha que não vai ter consequência. No livro de Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler de forma rápida, diz assim a partir do versículo 1, olha o que o Senhor Deus ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em onde? Em Éfeso. Quem que é esse anjo? É aquele que tem asas e coisa desse tipo? É claro que não. Esse anjo que o Apocalipse revela é o pastor da igreja. A carta foi escrita, a carta foi elaborada, foi enviada ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou está em outras, Filadélfia e assim por diante. A carta é enviada ao pastor que ele possa trazer à igreja. Nunca ande independentemente, irmão. A Bíblia fala que aquele que se separa, aquele que se distancia, ele busca o seu próprio desejo e se levanta contra a verdade. Não, pastor, mas eu sirvo a Deus muito bem, mesmo quando eu não estou presente nos cultos. Irmão, desculpa, podem falar o que for a meu respeito, mas isso é a mentira mais deslavada que Satanás trouxe. Porque imagina o seguinte, suponhamos que este púlpito aqui seja uma fogueira, diga glória a Deus. E suponhamos que para ela chegar a essa proporção, foi colocado o quê? Lenha. Quanto mais lenha, maior o quê? O fogo. A fogueira vai aumentar. Com o tempo, essa lenha ela vai se tornar o quê? Brasa. Aí você vai então, tira um pedaço dessa lenha ou uma brasa e puxa ela para o lado e deixa ela isolada. O que vai acontecer com a brasa? O que vai acontecer com a brasa? Ela vai apagar. Mas todos os outros que estavam juntos permanecerão acesos. Então não deixe o diabo te enganar. Não se isole, não se aparta, não se distancie, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. E aí ele continua dizendo, vamos lá? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Irmão, não oculte, ainda que você queira esconder, ainda que você tente ocultar, Deus nos conhece, irmão, nos mínimos detalhes. Para você ter ideia, Deus conhece mais a gente do que nós mesmos. Porque às vezes nós somos capazes de ter certas atitudes, que às vezes no final a gente fala assim, mas eu não esperava isso de mim, pastor. Eu jamais achei que eu teria essa atitude. Eu jamais achei que eu agiria desta forma. Eu jamais achei que alguma vez na minha vida eu teria esse tipo de reação. E Deus já sabia. E Deus já conhecia.
Por isso que antes ele não deixou que coisas acontecessem para que essa natureza, essa criatura aflorasse em você. Mas ao se apartar, ao se distanciar, ao se desligar, a chama o quê? Apagou. E aquele outro sentimento, aquela outra coisa começou a ter mais proporções. Puxa para frente, Igor, aqui, para você ver melhor, irmão. Se você pode puxar bem para frente aqui, para frente. Aí, agora você vai conseguir ver, né? Senão às vezes eu estou indo para lá para poder algumas pessoas me verem, né? Mas agora ficou certinho, ninguém atrapalha de ver o pastor. Então a chama apaga. Então Deus, Ele conhece as nossas obras, Deus conhece as nossas ações. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Prossiga. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes, o que, pessoal? E tens sofrido, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, não te cansastes. Tudo isso, olha para o pastor, até esse exato momento, o Senhor vem falando de todas as qualidades que a igreja de Éfeso possuía. Deus, Ele veio assim, enaltecendo, crescendo, elevando, sabe? Colocando lá para cima. Mas aí Deus, Ele chegou a um ponto, Jesus chegou a um certo momento que falou assim, olha, tudo isso se tornará em vão por causa de uma só coisa. O versículo a seguir, que diz assim, vamos lá? O versículo a seguir: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro o quê? A pessoa, ela perdeu, ela deixou. Você percebe que a Bíblia fala que ela foi deixando, não foi arrancado. É algo que a pessoa foi deixando de praticar, foi algo que a pessoa foi deixando de observar, foi algo que a pessoa foi deixando de cuidar. E hoje é o que nós mais vemos, as pessoas estão deixando as coisas de Deus para segundo plano, sabe? As pessoas estão deixando as coisas de Deus para segundo plano, né? É como disse uma vez uma pessoa: o homem gasta a vida toda para conseguir dinheiro, e depois gasta o dinheiro todo tentando recuperar a vida que se perdeu. Não chega a lugar nenhum. A pessoa vai deixando para segundo plano. Não, mas Deus entende, Deus compreende, Deus sabe. Tão sabe que Ele disse lá no início: eu conheço as tuas obras, eu conheço as suas ações. Nada do que você diga, nada do que você fala te justificará. Pelo contrário, assim como pelas palavras nós somos justificados, a Bíblia fala que também pelas nossas palavras seremos o quê? Condenados. Então tem gente se pegando nas suas próprias palavras, tem gente se condenando com as suas próprias palavras. Deixastes o teu primeiro amor. Que mais? Vamos lá? Lembra-te, pois, de onde caístes, e venha e arrepende-te, e pratique as primeiras. Se não, olha o que acontece: brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não o que, pessoal? Te arrependeres. Prossiga. Tens, porém, isto, que aborreces as obras. Só que lá era suficiente. Lembra-te, arrepende-te, volta. Não, tem que ler sim, volta lá o 6, por favor. Agora o Espírito Santo me fez lembrar. Olha lá, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas ao que vencer. Irmão, está na hora da gente entender isso. Eu tenho que recuperar. Pastor, mas e se eu não tiver essa preocupação, se eu não tiver esse zelo? É uma escolha sua. Só que a Bíblia fala que brevemente Ele virá sobre nós e retirará de nós o seu castiçal. Ou seja, nós não teremos mais luz divina em nós. Sabe, deixa eu tentar explicar para você. Sabe aquela sensação de estar vivo, mas ter a sensação de que morreu? Pastor, eu estou vivo, mas eu tenho a sensação que eu morri, porque eu venho, eu me achego, eu tento me desdobrar no Espírito, eu tento buscar a presença de Deus. Olha, pastor, eu vou ser bem claro com o Senhor. Passar o tempo que nós passamos buscando aqui, para mim se tornou até cansativo. Enquanto para outros, quando o pastor falou assim, amém, abriu os olhos, já?
Como assim? O pastor vai pregar? E aí, se você olhar, irmão, nós passamos aqui mais de alguns minutos buscando a presença de Deus. Coisa linda. A pessoa, ela acha que não vai ter consequência em perder o primeiro amor. Vai ter sim. A Bíblia fala que será retirado de ti o castiçal, a luz que te ilumina, a luz que te guia, a luz que te conduz. Então por isso que deve haver em nós esse desejo de arder em fogo com Deus. Deus acende essa chama, traz essa virtude, traz esse poder de novo. E se você se apresentar a Deus, você terá de volta tudo que um dia você teve. Se você se apresentar, pode ter certeza que você vai recuperar tudo aquilo que um dia lhe foi tirado. Amém, pessoal? Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece. Mas não é essa a nossa palavra, amém? A nossa palavra foi de um texto que o Espírito Santo me deu no culto de domingo passado. Eram apenas 3 itens, mas que passaram a ser 5. Eu não vou conseguir e também não vou estender essa mensagem para domingo que vem. Eu sei que Deus tem coisa nova. Nós não estamos pedindo renovo? Nós estamos pedindo fogo novo? Então Deus vai nos dar palavras novas também em nome de Jesus, além de estar sendo renovada na mesma. Mas domingo passado nós falamos sobre uma pergunta: por que eu preciso de Jesus? Talvez você fale assim: pastor, olha, eu que já aceitei a Cristo e permaneço em Cristo há muito tempo, para ser sincero, eu nunca me fiz essa pergunta. Irmão, preste atenção no que eu vou te dizer, não se escandalize. Eu acredito que até eu entendi eu entendi que eu preciso de Jesus, mas me perguntar por que eu preciso, talvez eu nunca me questionei fazendo essa pergunta. E às vezes a gente fala para as pessoas: você precisa de Jesus, você necessita de Jesus, você tem que ter Jesus. E às vezes é um ato tão simples, irmão, mas ao mesmo tempo tão difícil fazer uma pessoa aceitar Jesus. E às vezes a gente fala assim: pastor, tem gente que é gente ruim, que vai morrer e vai para o inferno porque é difícil de lidar. Não, irmão. Às vezes as pessoas não aceitam porque elas não entendem o porquê que elas precisam de Jesus. Porque se você chegar para uma pessoa e falar assim, você vê a pessoa numa vida financeira miserável. Aí você fala assim: você precisa de Jesus porque você está nessa situação de miséria e Jesus vai te dar riqueza. Primeira coisa, você mentiu. Jesus, Ele pode até te abençoar de maneira que você venha conquistar riquezas, mas esse não é o objetivo. Tanto que Ele disse assim, aquele que não deixar pai, mãe, filho, qualquer outra coisa por mim, não é digno de mim. Aquele que quer me seguir, então tome a sua cruz. Negue a si mesmo, bota para fora, deixa para lá o que você intenciona, o que você deseja, porque o meu caminho é de sacrifício. É de renúncia. Aí você vai então, pega uma pessoa que não serve a Deus, que não anda com Deus, não teme a Deus, não respeita a Deus, não anda na palavra de Deus e tem uma vida financeira próspera. Aí então essa pessoa tem Jesus e a outra não? Eu preciso de Jesus, irmão, não é porque Ele pode me dar. Eu preciso de Jesus não é pelo quanto Ele pode me curar. Eu preciso de Jesus não é pelo quanto Ele pode me proporcionar, pelo contrário. Existem 4 razões a princípio que eu preciso de Jesus. A primeira nós estudamos na semana passada, que é o de João capítulo 14, versículo 6. Olha na tela, nós vamos ler rápido. Diz assim, João 14, 6. Não deixou reservado aí não? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai se não for. Então a primeira razão que eu preciso, nós precisamos de Jesus, é porque a Bíblia fala que não tem outra maneira de nos achegar a Deus se não for por Ele. Não tem outra maneira de sermos elevados ou nos tornar tão próximos de Deus se não for através de Jesus, irmão. Pode fazer suas orações, pode ser uma pessoa religiosa, pode cumprir com os seus votos, pode realizar suas promessas, pode viver na sua vida de religiosidade, que por sua vez já não agrada a Deus mesmo. Mas isso não vai fazer você se chegar a Deus. Não, pastor, porque só Deus sabe o sacrifício que eu faço para andar com Deus. Você está parecendo mais, preste atenção, se o seu objetivo é isso, então você está parecendo mais os profetas de Baal.
Porque a Bíblia fala que quando eles estavam diante do altar de Deus, eles pulavam sobre o altar, e às vezes por não ter sido respondido, a Bíblia fala que eles tiraram estiletes, eles tiraram giletes e começaram a retalhar o próprio corpo. E derramava sangue. E isso estava fazendo eles se achegarem a Deus? Estava fazendo com que eles ficassem cada vez mais longe. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e só por meio dEle nós temos a capacidade de nos achegar a Deus. A segunda coisa está no livro de João, capítulo 15, versículo 5, que nós também estudamos semana passada. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Agora eu quero no 3 que vocês leiam essa última frase para mim. Vamos lá? Mas bem alto. 1, 2, 3. Porque sem mim você não pode fazer nada. Sem Jesus, irmão, você não conserta o que você fez de errado. Eu falava para o pessoal hoje de manhã que assim como você, eu também já errei muito na vida. Ninguém é perfeito, irmão. Ninguém é perfeito. A gente já errou muito na vida também para aprender. A gente já bateu muito cabeça, já fez muita besteira. E houve um tempo na minha vida que eu tive que falar para Deus assim: Senhor, eu estou em uma situação que o que eu fiz eu não consigo mais consertar, então vai lá e conserta o que eu fiz de errado. Irmão, eu acredito que essa foi a melhor oração que eu fiz em toda a minha vida. Porque às vezes tem certas situações que a gente vai intencionado a resolver, e a gente acaba piorando ainda mais. A gente vai tentando, sabe, naquele pensamento positivo. Não, porque se eu fizer isso eu vou consertar a besteira que eu fiz, eu vou refazer aquela história, e aí você acaba fazendo coisa errada. É como a Bíblia fala: se você pegar um remendo novo para colocar em uma ruptura velha, quando você colocar o remendo novo, não vai resolver. Porque o remendo novo, a Bíblia fala que vai fazer com que aquele tecido rasgue mais ainda. Ou seja, o que era já um buraco, vai se tornar um grande cânion. Vai rasgar por inteiro. Então eu preciso de Jesus, porque não há, repita comigo, não há outra maneira de me achegar a Deus, se não for por Ele. Eu preciso de Jesus, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Terceiro, que faltou da semana passada, está em João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade o que, pessoal? Vos libertará. Terceiro motivo pelo qual eu preciso de Jesus, porque, irmão, a gente não consegue se libertar de certas coisas por conta própria. Quem tem coisas, se não tiver uma intervenção divina, se Jesus não agir de maneira direta, todos os nossos esforços serão inúteis, todas as nossas obras, todas as nossas atitudes, tudo que a gente tentar fazer não vai adiantar. A Bíblia nos dá o exemplo dos filhos de Israel no passado, que quando eles erravam, quando eles fracassavam, quando eles agiam de maneira inapropriada e com isso aborreciam o Senhor, a Bíblia fala que eles voltavam para Deus vestidos com panos de saco, jogando as cinzas sobre a sua cabeça. Esse era o ato, essa era a atitude deles demonstrarem para Deus algum sentimento de arrependimento, deles estarem tentando retratar, consertar aquilo que eles estavam fazendo de errado. E a Bíblia fala que então quando eles chegavam no ápice do arrependimento, então ia lá e rasgava o quê? As vestes. E aí chegou um ponto que Deus falou assim: não, chega, não rasga mais as vossas vestes, rasgai os vossos corações, porque entendemos por isso, que se a pessoa às vezes ela rasga as vestes, mas o coração continua sendo o quê? O mesmo. Então eu posso, com todo o meu esforço, por um tempo, deixar de fazer certas coisas, mas se o meu coração ainda continua sendo o mesmo, é uma questão de tempo, eu vou sempre voltar a estaca zero. Menos dias ou mais dias, eu vou acabar fazendo de novo tudo aquilo que eu fiz, e às vezes acabo me afundando ainda mais na lama, acaba às vezes fazendo pior do que eu fiz no começo. Então Deus ele está te mostrando, Deus está te ensinando, a verdadeira libertação só está em Jesus, não adianta.
Não adianta você se isolar, não adianta você se apartar, não adianta você dizer, não pastor, eu vou vencer isso sozinho. Se for com Jesus você vence, mas se for na sua própria força você vai fracassar de novo. Conhecereis a verdade, e esta verdade é que vai se encarregar de fazer o quê? Nos libertar. E aí no versículo 36 diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis o quê? Livre. Serei libertos. Sabe aquela pessoa que fala assim, pastor, eu nunca disse isso para ninguém, eu sirvo a Deus há muito tempo. Vou usar a linguagem que muitas pessoas fazem, sou adepto da igreja evangélica há muitos anos, pastor. Para ser sincero, eu nem comecei frequentando a igreja evangélica na Igreja da Graça. Hoje, por algum motivo, Deus me trouxe aqui. Hoje eu estou no ministério IGD. Mas há muitos anos atrás, pastor, eu já passei por vários lugares. Sabe, talvez tentando justamente encontrar isso. Sentir essa liberdade. Porque, pastor, por mais que eu esteja na presença de Deus, eu me sinto ainda preso, atraído pelas coisas erradas. Sabe, as coisas de fora, as coisas do mundo, as coisas dessa vida, de alguma forma ainda exerce muita influência em mim. Sabe, pastor, eu vou usar um termo bem claro para você poder entender. Eu até chego para Deus e falo assim, esse ano, 2021... olha, não tem mais brincadeira com Deus. Eu vou deixar para lá esse negócio de cachaça, eu vou deixar para lá esse negócio de vício, eu vou deixar para lá esse negócio de novela, eu vou deixar para lá esse negócio de coisa do mundo, dessas coisas de bailão, dessa vida toda, e eu vou viver mais sério com Deus. Quando eu falo isso, pastor, parece que meio que automático. A minha mente vai lá e fala, mas tudo, olha o que você vai perder, ó. Aí você só vai ter que ir para a igreja, você não vai poder ir para canto nenhum, você não vai poder fazer nada. Aí as pessoas vão ficar te observando, as pessoas vão começar a te julgar, as pessoas vão começar a te reprovar em tudo que você fizer. Aí você já não vai ter mais liberdade. Você não vai ter mais liberdade. E é aí que o diabo te engana. Porque agora a pessoa não está tendo liberdade. Porque o dia que você não tem poder de escolha, você não é livre, você é servo, você é escravo. Quando você não tem poder de decisão, quando você já não é mais senhor de si próprio, quando você já não faz mais as suas próprias escolhas, porque algo te domina ou algo se exerce uma força sobre você, é aí que você não é livre. Agora, quando você está na presença de Deus, a Bíblia fala que onde tem o Espírito do Senhor, a liberdade. Você pode não ter dinheiro, mas você se sente a pessoa mais rica do mundo. Você pode não ter a saúde que você espera, mas você tem a plena certeza de que Cristo já levou sobre si todas as suas dores. Ah, meu irmão, o mundo pode estar em guerra, mas na sua vida reina a paz de Jesus. Essa é a liberdade que só Ele pode nos proporcionar. Então eu preciso de Jesus, porque Ele é o único que pode me achegar a Deus. Eu preciso de Jesus, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Eu preciso de Jesus, porque só por meio dEle eu consigo me desprender daquilo que me domina. E quarto, está no livro de Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos lá? Diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e também no quê? Pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste... Irmão, preste atenção. Verifica se a sua vida não está no embalo deste mundo. Sabe? Não, pastor, porque é o que todo mundo está fazendo agora. Tem uma canção de um cantor muito estimado no meio gospel, que se chama Anderson Freire. E uma das canções deles é você ir na contramão. Se o mundo está indo para lá, então eu tenho por obrigação de ir para cá. Se o mundo está aderindo, se é um movimento, se é a moda agora, que é isso que o mundo está trazendo, então eu vou abrir mão. Irmão, você quer agradar a Cristo, sim ou não?
Quem quer agradar a Cristo, diga eu quero. Então aprenda bem, se você então não desagradar o mundo, você nunca vai agradar a Cristo. Porque o cristão que agrada a Deus é o cristão que desagrada o mundo. O cristão que agrada a Deus é o cristão que desagrada o mundo. A Bíblia fala que, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas do ar, da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos do quê, pessoal? Da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, prossiga, fazendo a vontade e dos, prossiga, e éramos por natureza filhos do quê? Como os outros também. Então, se eu fizer como todo mundo faz, eu vou ter o resultado e o destino que todos terão. Se o resultado é a perdição, então não espere salvação. Se o resultado é a ira de Deus, então não espere bonança. Se o resultado é o destino ao inferno, então não espere herdar ao paraíso. Não espere herdar ao paraíso. Continua, que mais? Mas Deus, que é riquíssimo, em que, pessoal? Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com, ou seja, mais uma vez com Cristo. Pela graça sois, continua, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares o quê? Na onde? Mais uma vez, quem está na jogada? Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua, pela benignidade para conosco em Cristo. Mais uma vez, quem na jogada? Irmão, vamos lá, mais uma vez, quem na jogada? Jesus Cristo, volta lá, pela sua benignidade para conosco prossiga agora, porque pela graça sois, por meio e isso não vem porque é dom de quem? De Deus. Continua, não vem para que ninguém se. Então o quarto motivo pelo qual eu preciso de Jesus, não posso ficar sem Ele. Primeiro, é porque Ele é o caminho, não tem outra maneira de me chegar a Deus se não for por Ele. Segundo, sem Ele eu nada posso fazer. Terceiro, é Ele que me liberta, e se Ele me libertar, verdadeiramente sereis livres. E o ápice dessa mensagem, eu preciso de Jesus porque eu não posso me salvar. Eu não posso me salvar. Aí a hora que a pessoa fala assim, poxa pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não fico na casa de ninguém, eu não falo da vida de ninguém. Aí já mentiu. Mentiu ou não mentiu? Fala para o seu irmão, para de mentir. Talvez você possa falar assim, não pastor, eu falo, mas tipo assim, eu falo só um tiquinho assim, ó. Tipo assim, ó, a verdade. A verdade. É igual aquele crente que está preocupado com outro irmão. Tipo assim, olha, está acontecendo alguma coisa com fulano. Irmão, vai lá ver o que está acontecendo. Não, vai você. Não, vai lá, fala com ele. Fala para ele conversar, para ele se abrir, para a gente orar. Orar, está ali comichando para saber o que está acontecendo. E vem traduzido de orar. Se for para orar, você pode orar sem saber o que é, uai. Você pode muito bem, você viu que a pessoa está indiferente, você viu que a pessoa está ruim. Se você tem intimidade, chega para a pessoa, fala, irmã, eu não quero que você se constranja ou me ache mal educada.
Mas a Bíblia fala que nós temos que orar um pelos outros. E ao te observar, até para você poder constranger a pessoa, você fala assim: poxa, irmão, eu sempre olhei para você na igreja e vi você como modelo. Tudo bem, ele não tem perfil de modelo, corpo de modelo, né? Mas assim, eu vi você como modelo de estar na igreja, de orar, de buscar a alegria, sabe, aquela comunicação. E eu pude perceber que nesses últimos dias, você não está mais extrovertido, você está introvertido, você está preso. Sabe, você não chega na igreja com aquele brilho, com aquela alegria, sabe, você não chega com aquela satisfação. E isso me preocupa. Está acontecendo alguma coisa? Se a pessoa se sentir na liberdade, ela vai chegar para você e vai falar assim: irmão, eu não posso dizer para você com detalhes, mas eu só te peço uma coisa: ora pelo meu casamento. Faz isso, apresenta a Deus. Sabe, eu preciso da oração, cobre-me com a sua oração. Pronto. Você já teve a resposta que você precisava. Mas aí o mexeriqueiro, aí vai chegar: mas seu marido te traiu, irmã? Ele está com um amante, o que aconteceu? O que está com... Não, mas fala aí, mas eu tenho que ter propriedades para falar com o pai. Pede o CPF também, uai. Pede o CPF, pede o DNA, pergunta qual é o tipo sanguíneo, fala lá. Não, eu posso muito bem. Não, irmã, glória a Deus, conte com as minhas orações, eu vou apresentar diante de Deus. Às vezes, irmão, tem pessoas que querem saber de detalhes até imorais e inapropriados. Então, peraí. E eu falo isso, irmão, até de pastor. O dia que pastor quiser saber de detalhes pessoais da sua vida, que muitas vezes soa até, meu irmão, sexualidade, pula fora. Não é pastor, é lobo. Pula fora. Pastor que pede detalhes, que fala sobre coisas que você fala assim: poxa, essa conversa está até me deixando constrangido. Está me deixando até assim sem jeito. Então pula fora, corta na lata ali, muda de assunto. Ou então você, pastor, tem que ir agora. Não, irmão, não, pastor, só ora. Eu preciso sair. Eu preciso pular fora. Não seja presa, irmão. Não seja presa. Não seja presa. Eu não posso me salvar, irmão. Eu posso ser uma pessoa justa, eu posso ser uma pessoa honesta, eu posso não beber, eu posso não fumar. Vamos acrescentar esse item: posso não falar mal da vida de ninguém, mas isso não faz de você uma pessoa apta para ir para o céu. Porque se você prestou atenção no que nós acabamos de ler, a Bíblia fala: só Ele tem o poder de nos vivificar. Às vezes você se abrasa, às vezes você perde o fogo, a chama. Aí você acha tipo assim: já deu nesse lugar, deixa eu ir para a igreja A, deixa eu ir para a igreja B, deixa eu ir para a igreja C, porque quem sabe lá aquilo vai me acender. Irmão, se o fogo não te acende aqui, não vai te acender em lugar nenhum. Não vai te acender em lugar nenhum, porque parte de você. Lembra desde o início do domingo passado? O fogo saiu de diante do Senhor e acendeu o altar onde estava o holocausto. O primeiro fogo quem acende é Deus. Agora quem tem que colocar a lenha sou eu. O fogo precisa arder continuamente. E para que o fogo permaneça aceso, é minha responsabilidade colocar o quê? Mas a pessoa não coloca. É Ele que possui o poder de te vivificar. E a Bíblia fala que pela graça sois salvo, mediante a fé, e não vem das obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Eu não entendo, Deus. Eu não entendo, Jesus. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Você está realmente, irmão, descrevendo a igreja de Éfeso. Sei as tuas obras, sei a sua perseverança, sei a sua luta, sei o seu sofrimento, sei da sua paciência, sei que você colocaste às provas os que dizem ser apóstolos e os achaste mentirosos. Eu sei de tudo isso aí, porém, eu tenho contra você uma só coisa: você deixou seu primeiro amor. Você começou olhando para Cristo, mas agora está olhando para os homens. Você começou olhando para Jesus, e eu quero te trazer aqui, olha aqui para mim. Eu quero que Deus faz você lembrar lá no começo, quando você só olhava para Jesus, a sua vida era uma primavera. Era flores, era fruto,
era graça, era bênção, era alegria, era satisfação, tudo. Irmão, um toque de um hino já mexia com você, você já começava a banhar em lágrimas, e dali você já não queria sair mais. Mas quando você parou de olhar para Jesus, a sua primavera se tornou um inverno, tudo gelado, tudo frio. Não significa que não tem vida, tem, mas está congelada, hibernou. Você deu um passo atrás, você tinha planos com Deus, eu vou fazer a obra, vou ser um pastor, vou ser um obreiro, vou cooperar para o crescimento do reino de Deus. Em 2019, quando eu cheguei aqui, Deus falou muita coisa no seu coração, eu vou trabalhar para Deus, eu vou ajudar, eu vou ver esse templo melhorar, eu vou ver essa igreja se expandir, eu vou ver o reino de Deus crescer neste lugar. O tempo passou, e agora a única coisa que muitos querem é o seu reino crescer. Se o reino agora é de Deus, então que Ele resolva, porque eu vou resolver o meu. Vou resolver o meu reino. Vou resolver o que eu preciso. Vou resolver o que eu quero. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, vem de Deus. Eu preciso de Jesus, irmão, porque eu não posso me salvar por conta própria. E para terminar, que eu falei que eu ia falar, eu não vou voltar a pregar essa mensagem domingo que vem. Antes deixa eu falar, mas eu tenho que ser salvo do quê? Salvo do pecado e salvo da condenação do pecado. É por isso que eu preciso ser salvo. Porque eu preciso ser salvo do pecado e do pecado que condena. E então, quinto e último exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, vocês podem ler para mim? Eu gostaria da sua participação mais alta, vamos lá? Assim que, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Eu preciso de Jesus, porque só Ele tem o poder de me fazer ser uma nova criatura. É Ele, irmão, que tem o poder de fazer com que eu passe a deixar de gostar de certas coisas e começar a amar outras. É Ele que vai começar a mexer com a gente de tal maneira que aquilo para nós, sabe, era prioridade e agora já se tornou descartável. Não, eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Sabe, a pessoa está a todo custo querendo mostrar que é uma pessoa diferente. Você não precisa provar nada para ninguém, porque o dia que você for por esse caminho, o máximo que você vai provar é que você é falho e mais nada. Agora, se você for por esse caminho, eu preciso de Jesus, porque em Cristo eu me torno uma nova criatura. Não importa as atrocidades que eu tenha feito no passado, não importa quais lugares eu já fui, não interessa em quais becos eu já estive, não interessa quais coisas eu já experimentei, eu agora vou ter somente o sabor do céu. É Ele que faz. Agora tem um detalhe, irmão. Deus, Ele até tenta fazer umas pessoas voltarem a ser novas criaturas, mas alguns amam a se aderir à velha. A nova criatura vem e fala assim, ó, você precisa ser fiel nos seus dias, nas suas ofertas a partir de agora. É verdade, eu sou nova criatura. Mas aí quando a pessoa recebe, ela fala assim, não, mas eu não posso fazer isso. Passa pela regeneração, mas se prende à velha. Não, eu tenho que parar com isso mesmo. Essa coisa de bebida não vai me levar a lugar nenhum. O máximo vai me levar à destruição. Não, eu sou nova criatura. Isso não me domina mais. Isso não me pertence em nome de Jesus. Mas quando está diante de uma dessas coisas, acaba cedendo. Irmão, só Jesus pode fazer de nós novas criaturas, a ponto de fazer com que o mundo reconheça isso para a glória de Deus. A ponto que faça o mundo reconhecer essa natureza em nós, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.